Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 764 e minguando até 526 dias, 17 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 764, com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 20, e com o subtítulo Desigualdade da Relação. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, para que vocês possam fazer o trabalho continuado com praticidade. Também deixo na descrição do vídeo a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica, e deixo também uma referência deste título, A Química Organizada da Física Quântica, ok? Tudo isso na descrição do vídeo para que vocês possam ter o trabalho de conscientização de uma forma prática para que tudo isso possa ser bem a vossa consciência, ok? E também deixo na descrição do vídeo as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus para dar continuidade neste título, A Química Organizada da Física Quântica, certo? E deixo também a abertura deste subtítulo, Desigualdade da Relação, e deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E, por fim, uma playlist na YouTube Music para que vocês possam estar acompanhando isso de uma forma prática, ok? E a descrição do vídeo com a playlist da descrição no YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho continuado. Vamos então fazer o trabalho, né, de expressão livre, né? Esse blog em específico, nós vamos fazer a leitura corrida de tudo que vai ser dito nos 4 últimos blogs, para que a gente possa entender tudo o que fora dito nos 4 últimos blogs de uma forma consciente, certo? Este blog em específico é muito prático, sabe? Às vezes você quer saber rápido o que fora dito nos 4 últimos blogs, é só você tá na descrição do vídeo, você pegar todas as minhas descrições do vídeo, vai estar lá a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Às vezes você quer saber o que for dito nos 4 últimos blogs, você vai no fim, né, na descrição do vídeo vai estar escrito lá, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Então você clica nessa chavinha, você vai entender tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs. Muito prático, sabe? Às vezes você não quer dedicar esse tempo seu precioso, você acha que ele é mais importante daquilo que está sendo dito, vocês podem fazer dessa forma para que vocês possam dar continuidade, né, saber, entender rapidinho de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Entendo que cada um de vocês tem os seus motivos, vocês devem fazer as suas prioridades, né, daquilo que vocês entendam que é a importância suas, muito explicativo isso, que vocês entendam daquilo que é a sua própria realidade. Vamos então fazer a leitura de tudo vamos fazer a expressão livre e fazer a mediação de tudo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. A formação de Cristo, ela tem esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, né, sobre essa nossa Bíblia significativa, explicando aí anatomia, explicando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia e anatomia, geografia e gastronomia, certo? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer uma mediação, que é a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá.
Para se ter a liberdade de ser, eu tenho que considerar a ideia de ganhar e perder em relação a este corpo relativo do tempo, aonde o desejo despreza a minha liberdade de ser e que me coloque o meu corpo vulnerável a outro corpo relativo do tempo. Isto explica que a minha mente não pode ser capitalista, pois o desejo explica a liberdade capitalista de ter e não de ser, e que, sem perceber, este mentor vai se dividir por classe econômica social, aonde os ricos escravizam os pobres por ter mais acesso à economia. Para conhecer este ideal de uma forma correta, eu tenho que entender do meu corpo individual para fazer uma semelhança entre outro corpo relativo ao tempo e que e que e para que o meu objetivo seja independente do objetivo de outro, isto respeita o meu espaço e, consequentemente, eu respeitarei o espaço de outro por me comportar de forma justa. Neste tempo eu ouvi uma voz e que me dizia: "A nossa família não tem união". E eu falei: "Sim, a nossa família é unida". Mais tarde eu ouvi uma coisa e outra sobre esta família e falei: "Você tem razão, a nossa família não tem união". E não estou falando de dinheiro, e sim tudo que podemos estar feliz com a presença deste. Isto sim, porque quando nós quando nós unimos, nós mesmos dividimos os nossos ideais para se fazer melhor ou pior do que o outro, por causa dos planos objetivos, explicando assim o sexo e o dinheiro deste sexo. Este ideal traz o plano objetivo no lugar de um corpo relativo ao tempo. E nesta causa eu fico obrigado a negar um e o outro para me fazer melhor ou pior do que o outro. E sempre conhecendo que os nossos corpos não precisa de ser dividido, pois isto é relativo ao reino de Deus. Se eu não dividir o corpo do reino, eu até posso dividir o objetivo para explicar o meu fruto de uma forma independente. E principalmente no dia de hoje, onde os corpos quer se fazer melhor ou pior por causa de objeto. Isto explica tanto aqueles que têm riqueza e despreza os que não têm, e tanto os que sentem necessidade deste poder econômico para se realizar com uma coisa e outra, junto à sua sociedade e familiares. E assim eu me divido por causa objetiva e neutra e que não se aplica o ser pessoal de outro corpo relativo ao tempo. Isto é respeito, é consideração para com o meu próximo. Muito interessante isso. Aqui nós vamos tirar as dúvidas de muitas coisas. Vamos lá. Esse contexto ficou muito interessante. Às vezes eu chego lá no fim e já tem uma coisa pronta lá para aquela expressão no fim, mas vamos começar aqui de cima para que isso possa ser de uma forma organizada para nós, ok? Vamos lá. Para se ter a liberdade, Para se ter a liberdade de ser, eu tenho que considerar a ideia de ganhar e perder em relação a este corpo relativo ao tempo, né. Quando se trata daquilo que eu sou emocional, o que que explica muito bem o marido? Tá vendo aqui? Esse corpo emocional sente dor, sente necessidade, tem sentimento, tem tudo, que nem uma mulher, ela sente os seus corpos emocionais intensamente. Agora, entenda agora aqui comigo. Ó,
para mim entender daquilo que é o meu corpo expressivo, eu tenho que considerar a ideia de ganhar e perder. E desconsiderando, assim, os meus atos emocionais, dos meus desejos, dos meus objetivos, daquilo que eu quero para mim. Eu estou desejando uma coisa, mas eu estou desejando as coisas pisando no pé das pessoas. Então eu não posso, quando eu estou desejando a coisa, eu não posso relacionar nada às pessoas que estão do meu lado, corpo a corpo, a não ser que ela faz parte de um comércio, de uma negociação, que eu estou fazendo um negócio com a pessoa, que ela pode me dar um objeto, que eu tenho dinheiro para ela, então eu estou fazendo comercialização, eu estou mostrando para ela, estou fazendo negócio para você, você tem uma casa, eu vou comprar a sua casa, você tem um sítio, eu vou comprar sua casa, seu sítio. Então, é um plano objetivo. Então, eu encontrei a pessoa a quem eu vou tratar de negócios, mas enquanto se trata de relacionamento pessoal, eu não posso usar a pessoa para mim ter planos objetivos, ok? Entenda isso. Então, para se ter a liberdade de ser, eu tenho que considerar a ideia de ganhar e perder em relação a outro corpo. Ganhar e perder o quê? São aquilo que nós consideramos emocionalmente, certo? E transformando tudo isso em corpo expressivo, em planos objetivos, aonde o desejo despreza a minha liberdade. Eu desejo alguma coisa, eu vou desprezar a minha liberdade. Ah, eu tenho que ter isso agora, eu não posso esperar eu ganhar dinheiro, vou parcelar isso 1000 vezes, não quero nem saber na hora de pagar, se eu não tiver dinheiro eu não pago, e, né? Sei lá, qualquer coisa. Então, aonde o desejo despreza a minha liberdade de ser e que me coloque o meu corpo vulnerável a outro corpo relativo ao tempo, né? Às vezes você fez um compromisso com a pessoa, você não vai conseguir arcar com aquela responsabilidade, então você fica vulnerável. A partir do momento que você fez um compromisso com uma pessoa que é questão objetiva, você não conseguiu, você vai ficar vulnerável por uma coisa e outra. Existem várias possibilidades. Eu só estou dando aqui um exemplo. Isto explica que a minha mente não pode ser capitalista. Quando eu não quero ser capitalista, eu entendo o mínimo que eu não posso, tudo que eu faço eu tenho que ter força, poder econômico para arcar com aquelas responsabilidades que eu tenho, certo? Quando ele é capitalista, às vezes você não tem condições, tudo que você pensa é sobre dinheiro, qualquer coisa, ou às vezes mesmo você tem condições, mas você quer tirar vantagem do sexo da pessoa, você quer manipular ela, você está dizendo que você é o provedor de toda a sociedade, você é uma pessoa rica, influente, aí isso vai usar, a sua mente capitalista vai ficar ali, ó, se tudo que você vê é uma forma de multiplicar. Não que isso seja ruim. Eu vejo muitas pessoas apresentando o trabalho social dessa forma, mas quando você vai ver, a pessoa está neutra, sabe? Está neutra ali. Tá no trabalho social mesmo, tranquilo, beleza. Então, tudo isso vai depender daquilo que você tem intimidade com Deus, as suas intensidades, seus planos objetivos e sobre aquilo que você quer alcançar, um legado daquilo que nós podemos dizer intimidade com Deus, daquilo que possa ser real para uma nova sociedade no futuro, e tudo isso pode acrescentar no futuro. Por mais que hoje as pessoas não veem um resultado, no fim a gente vai ver o resultado com certeza, ok? Então, isto explica que a minha mente não pode ser capitalista, pois o desejo explica a liberdade capitalista de ter, né? Eu quero ter uma coisa, então o desejo, ele dá aquela ideia de que liberdade, eu vou comprar isso, eu vou ficar naquele jeito, eu vou comprar um carro e vou ficar impressionando, vou ser uma influência e tal, blá, blá, blá. Então, isso é um desejo de ter e não de ser, né? Quando você está numa praça, você está feliz. Você está tomando um café, você está feliz. Você está comendo uma carne mais boa dentro da sociedade, qualquer coisa, você está feliz. Você está comendo um restaurante bom, você está feliz, porque você não está porque você tem, assim, e sim porque você é uma pessoa justa, você está no seu lugar produzindo, se está tomando café, você está feliz, está no trabalho, está feliz, está na praça, está feliz, está no trabalho missionário, você está feliz. Não tem limite para você se realizar, certo? Então, pois o desejo explica a liberdade, né, capitalista de ter. Desejo explica a liberdade capitalista de ter. Essa frase é muito importante. Guarde ela na sua consciência. O que, que o desejo explica? A,
a liberdade capitalista de ter, né, e não de ser, né. E quem e quem s e que sem perceber, este mentor vai se dividir por classe econômica e social, né. Quando você quer ter alguma coisa, você vai dividir por classe econômica e social, né. Classe baixa, classe média e classe alta. Então se você tem uma mente capitalista, você está inserido em uma dessas classes aí, né. O que vai valer para você são aquelas pessoas que faz parte dessas classes a qual você classificou na sua consciência, ok? Então você vai estar, sendo presente em uma dessas daí, ok? Entenda isso. Não importa se é classe baixa, classe alta, porque as condições financeiras não determinam quem a pessoa é. Se ela tem pouco dinheiro, se ela tem muito, não determina, porque eu sou relativo a outro corpo, eu não sou relativo aos objetos, certo? Às vezes tem uma pessoa pobre que ela determina mais classe, ela divide mais por classe social, ela divide mais por classe econômica do que uma pessoa rica. Às vezes a pessoa rica está lá em cima, não está fazendo divisão com ninguém, está muito dinheiro, mas não está fazendo divisão com ninguém. Mas você vê uma pessoa aqui, uma pessoa humilde aqui, ela já faz essa excepção de pessoas. Ela não quer ficar no meio do rico, porque aquele rico não faz parte da minha classe, eu sou uma pessoa mais pobre, ela fica envergonhada na frente da pessoa. Então, essas pessoas que têm a mente de escassez, ela tem mais a mentalidade de pobreza, de dividir, né, de classe baixa do que essas outras pessoas. E também, muitas das vezes aparece, né, muitas outras coisas, ok? Entender isso. E que sem perceber este mentor vai se dividir por classe econômica social, aonde os ricos escravizam os pobres por ter mais acesso à economia, né. Acontece muito isso, às vezes você vê a pessoa aí que de classe alta, que tem muito dinheiro, muito poder econômico, eles começam a explorar os seus trabalhadores, começa, né, e é muito delicado, ok? Existe essas 2 possibilidades, né, eu só quero que vocês entendam que os seus corpos emocional são relativos ao reino de Deus e não tem nada a ver com aquilo que você tem a ver com aquilo que você é. E aquilo que você é, ele não se divide dentro da sociedade. Aquilo que você é não se divide. O que que se divide dentro da sociedade são as coisas objetivas e que não tem nada a ver com aquilo que você é. Certo? As coisas objetivas representam os seus frutos, aquilo que você está frutificando. Você pode ter muito, você pode ter pouco, que não vai determinar quem você é, certo? E se você cometer um erro sobre aquilo que você tem, você vai levar consequência para aquilo que você é. E você vai deixar de ser uma coisa original para ser uma coisa falsificada por fazer uma mente capitalista para se engrandecer com coisas objetivas, isso vai ficar muito negado. Se você quer entender, entenda que isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, não tem nada a ver. Pode ter muito, pode ter pouco, não importa, certo? Não significa que você não tem que ter coisas, né, objetos, não significa nada disso, nem não significa que você não tem que ter. Você pode ser um grande empresário e de ser uma pessoa justa com todos os seus funcionários, e de ser uma pessoa justa com os seus filhos, ser uma pessoa justa com o seu relacionamento conjugal, pode ter tudo isso tudo aqui pode acrescentar, desde que você seja justo, que se você relaciona isso de uma forma correta, pode acrescentar para você. Não é diferença. Se você tem por exemplo, vamos falar isso diretamente. Se você tem um Fusca dentro da garagem e você tem muitos dinheiro, vamos supor que você é um milionário, você tem milhões de dinheiro, aí você fala assim: "Não, vou comprar um Fusca porque eu quero parecer uma pessoa simples". Você acha que você vai parecer uma pessoa simples só porque você tem um Fusca? Não. Você está se igualando a uma pessoa, você está diferenciando, você está se mostrando por classes social, você quer ser uma pessoa de classe média para disfarçar as pessoas, para coisar, então a sua mente vai estar sendo capitalista, certo? Se você tem boas condições financeiras, você pode possuir o carro que você quer, você está pagando com o seu dinheiro seu, você é justo, não importa se é um Fusca, se é uma Ferrari, não tem importância para você, certo? Você é um corpo simples, de entendimento simples, você é relativo, você relaciona a justiça a todo mundo, e é isso que determina a sua pessoa.
porque eu quero ser simples, eu tenho muito dinheiro, eu quero andar de Fusca. A não ser que isso seja um hobby, eu vejo muitas pessoas que têm um Fusca e fica feliz de ter um Fusca, não há problema nenhum. Eu só estou dizendo que isso não os bens materiais não determinam quem você é com aquilo que você é, certo? Os bens materiais não determinam quem você é. Para conhecer este ideal de uma forma correta, eu tenho que entender do meu corpo individual para fazer uma semelhança entre outro corpo relativo ao tempo e para que o meu objetivo seja independente do objetivo do outro. Isto respeita o meu espaço e, consequentemente, eu respeitarei o espaço de outro, por me comportar de uma forma justa, né. Então, para conhecer isso de uma forma ideal, o que que eu tenho que entender? Separar os planos objetivos, né. O que que é planos objetivos? Vamos supor que você tem uma bolinha ali, né, uma coisa ali, não, por exemplo, você olha para cima da cabeça da pessoa, a pessoa ali tem 10.000, vinham 10.000 na cabeça da pessoa, a pessoa olha para mim tem, ai, tem 12.000 ali, né, de dinheiro, né. Aí, os planos objetivos, meu vale 12.000, dele vale 10, certo? Aí ele tem uma coisa que eu posso comprar, que eu posso vender. Então, os meus planos objetivos representam a minha produtividade, 12.000, dele representa a produtividade de 10.000, certo? Eu separo isso fora de mim, do meu corpo. Aí, o que vier dentro disso é o respeito, é a consideração, é aquilo que ele é, certo? E os planos objetivos, ele fica separado daquilo que nós é, e os planos objetivos dele representam aquilo, a produtividade dele, e os planos objetivos meu representa a minha produtividade. Os planos objetivos, ele pode ser comercializado, porque ele é neutro dentro da sociedade, ele pode ser multiplicado, e é isso que gera uma economia, certo, dentro da sociedade hoje, ok? E nesse tempo eu ouvi uma voz que me dizia: a nossa família não tem união. E eu falei, né? E falei: "Sim, nossa família tem união", né. Quando eu falei isso, eu considerei, sabe, sabe aquela alegria quando você está ali com a pessoa, você está feliz porque ela está ali presente, sabe, você fica feliz, e todo mundo unido ali, tranquilo, tá todo mundo, sorrindo, conversando, e todo mundo é unido por isso, certo. Mas aí, quando vem os planos objetivos, as pessoas começam a se dividir. Quem tem mais, quem tem menos, né, começa a comercializar os seus planos objetivos no lugar daquilo que a pessoa é. Então ela começa a negar quem ela é e ela começa a relacionar isso de uma forma complicada, né. Então eu ouvi uma voz e dizia: "Ó, a nossa família não tem união". Eu falei: "Sim, nossa família tem união". Eu acredito que sim, né. E mais tarde eu estava querendo convencer que tinha união. E mais tarde ouvi uma coisa e outra, né, sobre esta família, e eu falei: "Você tem razão, a nossa família não tem união". Por quê? Essa pessoa que diz que a família não tem união, ele estava objetivo, sabe, ele estava criando umas formas objetivo, né, as pessoas dá, quem não dá relaciona uma coisa e outra, então gerou uma complexidade, por quê? Por causa de planos objetivos, então comecei a dividir a família por causa de planos objetivos. Então, se eu comecei a dividir a família por planos objetivos, certamente ela não vai ficar unida, porque não é aquilo que nós somos, e assim aquilo que nós temos. Não é o que nós somos, aquilo que nós temos. Quando você tem que tomar muito cuidado sobre aquilo que você produz, seus planos objetivos, porque ele confunde muito os nossos relacionamentos, aquilo que é corpo a corpo e daquilo que é objetivo. Isso não pode misturar de jeito nenhum, porque quando os seus planos objetivos entrar aqui pelos seus interesses emocionais, daquilo que você quer de usufruir dentro da sociedade, ter. Então você forma esses seus planos objetivos no seu corpo emocional, você cria planos objetivos e começa a dividir o reino de Deus, começa a dividir uma família por aquilo que é plano objetivo. Então, aí que vem a divisão de bens por objetos, por você manipular ou você permitir ser manipulado, certo? Se eu tenho uns frutos, se eu tenho um poder econômico, eu relaciono aqui fora, certo? Eu não coloco meu dinheiro aqui dentro do corpo emocional da pessoa para convencer ela
que eu sou uma influência de poder econômico, que eu tenho dinheiro, que eu não tenho, qualquer coisa, eu não sou uma influência, eu sou o que eu sou e pronto, determinou. Você gosta de mim ou não gosta? Eu sou o que eu sou e pronto. Ah, não gosto de você. Tudo bem, pega os seus bens e vai e segue seu caminho. Aí tudo certo, tranquilo. Aí aquilo que eu produzi vai continuar comigo e a pessoa vai embora, por exemplo, né? Ou seja, eu tenho que defender os meus frutos, aquilo que eu estou produzindo, e relacionar isso da forma que eu quero, não porque a pessoa quer. Tem pessoas que usam a ideologia para para formar uma coisa e outra dentro da sociedade, que gera complexidade, né? É muito delicado isso, ok? Ou seja, se você está feliz na presença da pessoa, ela pode estar no parque, pode estar em qualquer lugar, não é o lugar que vai determinar a sua união. Existe muitos ambientes bons que traz para nós um conforto, sim, existe muito esses ambientes e que nós desejamos isso, mas tudo isso tem que ser na forma calma, tranquila, sem forçar nada, ok? Entende isso? Então, mais tarde eu ouvi uma coisa e outra sobre esta família e falei: você tem razão, a nossa família não tem união, né? E não estou falando de dinheiro, não estou falando de planos objetivos, que agora os planos objetivos já se foi, mas agora eles já estão fazendo essa confusão corpo a corpo. Por quê? Por causa de planos objetivos. E não estou falando de dinheiro, e sim de tudo que podemos estar feliz com a presença do outro, mas nós não estamos, porque né, o dinheiro, os planos objetivos não tem nada a ver com dinheiro, e quando a gente trazemos ele transformamos nossos corpos em objetividade, nossa mente capitalista, ela vai começar a se dividir os bens, os frutos de uma forma equivocada, né? Eles vai começar a dizer, você me deve, você não me deve, você é isso, você é aquele outro, por dinheiro, disputando aquilo que ela poderia ser produtiva e não é, e muitas dessas coisas é uma forma que eu quero ganhar ou quero perder, certo? O texto inicial tinha dizido, se você quer ausentar de tudo, você tem que entender as possibilidades de ganhar e perder disso que você quer, aquilo que é o seu desejo, para você se ausentar dessa mente capitalista, ok? Porque a mente capitalista, ela vai muitas vezes desprezar, fazer uma divisão daquilo que é o corpo de Deus, daquilo que é reino de Deus. Então nós vamos ficar desunidos para obter coisas objetivas, para ter coisas objetivas, ok? Então, e falei, você tem razão, a nossa família não tem união, e não estou falando diretamente, não estou falando de dinheiro, né? E sim de tudo que podemos estar felizes, né? É, com a presença deste, né? Quando você não tem uma coisa, você transforma tudo em objetivo, você acha que tem essa forma e não tem, é uma coisa complexa para se entender, ok? Entenda isso. Isto sim, porque quando nós unimos, nós mesmo dividimos os nossos ideais para se fazer melhor ou pior do que o outro, por causa de planos objetivos, explicando assim o sexo e o dinheiro, e o dinheiro deste sexo, explicando assim o sexo e o dinheiro, o sexo e o dinheiro desse sexo. Falta uma expressão aqui. E o dinheiro desse sexo. Este ideal traz o plano objetivo no lugar de um corpo relativo ao tempo. Nesta causa, eu fico obrigado a negar o outro para me fazer melhor ou pior do que o outro, né? Quando você fala a pessoa está disputando coisas dentro da sociedade para se fazer melhor ou pior, ela está negando um irmão, está negando uma pessoa do seu lado para se fazer melhor ou pior, né? Eu faço, a pessoa não faz. Eu sou assim, a pessoa não é. Blá, 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 muita coisa, sabe? Então, ao invés de você falar da união, deixar ouvir a pessoa, respeitar o espaço, aquilo que ela pensa, tranquilo, sereno, independente se é errado, se não é, eu estou no meu espaço, a pessoa está no espaço dela. Então, nós vamos ficar muito felizes, não vamos fazer inimizade, não vamos falar mal de ninguém. Então nós vamos ficar aqui tranquilo, né? Só alegre na presença da pessoa, não tem problema nenhum. E sempre conhecendo que os nossos corpos não precisam de ser divididos, pois este é relativo ao reino de Deus. Todas as pessoas que
faz um plano objetivo e começa a se dividir do seu irmão, começa a se dividir de outras coisas, qualquer outras coisas, então ele se divide do reino de Deus. Nem os atos missionários que vêm nos planos objetivos da unificação, eles não se dividem. Eles olham para as pessoas, eles entendem que tudo é parte do reino de Deus. E é isso que faz dele um bom mentor, né, dessa ideologias sociais, ok? Entenda isso. Ele sabe que Deus é único, independente de que as pessoas estão com crise ou não crise, então eles não se dividem do reino de Deus. Você fala, você é irmão, tá tranquilo, fica aí que todo mundo junto aí, que o juiz de Deus está descendo aí, tranquilo, tá? Todo mundo vai entrar em juízo. Se eu não dividir o corpo do reino, eu até posso dividir. Se eu não dividir o corpo do reino, agora, há uma possibilidade. Se eu não divido o corpo do reino, eu até posso dividir o objetivo, né, para explicar o meu fruto de uma forma independente. Os frutos, eles são independentes. Os frutos, ele tem a sua independência, ele é independente. Tudo aquilo que eu produzo aqui, ele é independente. Eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter pouco dinheiro, pode olhar aí. A ideia das classes econômicas, ela existe. Quando a pessoa tem sabedoria e consegue usar isso aqui de uma forma correta, não é o dinheiro que vai determinar quem você é. As classes, ela existe de uma certa forma para, né, se a pessoa tiver bom dom e usar isso de uma forma correta, ela então não vai dividir do reino de Deus, então ele vai estar aqui servindo as pessoas que dependem dele de uma forma justa. Então, as classes, ela pode ser uma coisa boa, desde que esse mentor de corpo for uma pessoa justa, for uma pessoa boa, e da mesma forma. Ou seja, se o dinheiro da pessoa se a pessoa é uma pessoa boa, o dinheiro da pessoa também é bom. Se o dinheiro da pessoa, se a pessoa é ruim, o dinheiro da pessoa também é ruim. Tudo aquilo que você está produzindo é ruim. Você está manipulando as pessoas e tudo aquilo que você. Os seus valores, ele tem que ser uma coisa limpa, ele tem que ser uma coisa consciente, ele tem que ser uma coisa real e que respeite o espaço de cada um corpo específico, que não manipule elas. Então fica tudo agradável, ok? Se eu não dividir o corpo do reino, eu até posso dividir o objetivo para explicar o meu fruto de uma forma independente. E principalmente no dia de hoje, aonde os corpos querem se fazer melhor ou pior por causa objetiva, né? Isto explica tanto aqueles que têm riqueza e despreza os que não têm, e tanto os que sentem necessidade deste poder econômico para se realizar com uma coisa e outra, junto à sua sociedade e família e familiares. Assim, eu me divido por causa objetiva, né, por causa objetiva e neutra, né, porque os planos objetivos são neutros, tá, ele não determina quem nós somos, certo? Você pode ter muito dinheiro, pode ter pouco dinheiro, e eu não posso fazer classe social sobre o corpo emocional da pessoa, eu posso fazer classe social sobre aquilo que determina a economia da pessoa, porque a classe não existe classe social sobre o corpo emocional. Se você usar esse sexo, você vai gerar preconceito racismo e desigualdade, é só isso. Então, as coisas que estão lá fora representa aquilo que vai ser consumido com o tempo. Então, a classe econômica, ela vai ser corrompida com o tempo. Se as pessoas usarem isso, ela não precisa desprezar as pessoas que, né, dentro da sociedade, o sexo da pessoa, um corpo emocional da pessoa, e tem que entender isso de toda forma, certo? No fim, nós entendemos que mil vale um e um vale mil, por exemplo, sei lá, qualquer coisa nesse tipo que falar que o poder econômico não diferencia aquilo que é relatividade, aquilo que é reino de Deus, e os planos objetivos eles ficam neutro para aquilo que nós estamos relacionando a outro corpo. Entenda isso? E assim eu me divido por causa objetiva e neutra, e que não se aplica o ser pessoal de outro corpo relativo ao tempo. Isto é respeito e consideração para com o meu próximo. Vamos então fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Para que isso seja consciência para nós, ok? E entendendo tudo o que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá fazer a leitura. A desigualdade social não explica o plano objetivo até então, porém, eu posso usar o plano objetivo para me diferenciar de um corpo e outro, e isto sim, pelo poder econômico mesmo. Isto explica que o plano objetivo ele é neutro
na relação social. Não é por muito ou por pouco que você tem que deixar de ser quem você é. Um corpo simples de entendimento simples, pois, sendo muito ou pouco, você vai continuar se realizando no relacionamento corpo a corpo, explicando sua relação com outro corpo. Já o plano objetivo não é uma relação, e sim uma comercialização de um objeto. Isto pode ser bom, desde que eu não faça o comércio do corpo que se movimenta no tempo relativo desta relação. Ou seja, se eu comprar um corpo, eu não compro um corpo, e sim um ser que se passa por um objeto, assim como a imagem do corpo com relação objetiva para a unificação dos corpos de Cristo. Quando eu estiver no relacionamento corpo a corpo, eu tenho que me cuidar para conhecer deste relacionamento e entender o que for relacionamento e o que for plano objetivo. O relacionamento ele tem a sua delicadeza, pois tudo que eu manifestar com objetivo vai comprometer o meu relacionamento corpo a corpo. Por exemplo, eu se eu negar a obra de outro, eu fico negado por esta mesma obra, pois a obra ela pode representar o dom espiritual deste corpo. Isto explica que quando se trata de relacionamento corpo a corpo, eu não posso fazer objeção contra este corpo. Este ideal da objeção aparece muito no relacionamento conjugal, aonde o marido nega o dom espiritual de sua esposa para apostar como provedor diante do vosso relacionamento e para manifestar posse com o seu próprio objetivo, só mesmo para se fazer melhor ou pior do que esta esposa. Este ideal nega o dom espiritual da esposa e fazendo dela inútil. E depois que eu relatei que o marido provedor relata a inutilidade da esposa, eu ouvi várias vozes que diziam: "Assim eu quero me tornar inútil". Porém, o que estas mulheres não sabem ainda é ser a vítima, e como há muitas, se tornaram uma presa nas mãos dos vossos maridos possessores, aonde muitos se tornaram causas de feminicídio. Tudo pode ser bom para relacionamento bom, e tudo pode ser ruim para um relacionamento ruim. O ideal de separar o trigo do joio é o direito e a liberdade de ir e vir, com as vossas liberdade de ser e não de ter, e sem permitir ser manipulado por estes impostores, e que hoje em dia não é mais a falta de conhecimento, pois tudo já tem os vossos valores e cedem para os impostores só mesmos quem quer ser manipulado ou por permitir nesta manipulação. E por pensar que o seu sentimento vale dinheiro e que não vale. Ninguém pode se realizar com dinheiro, e sim com o relacionamento sincero que respeita a sua liberdade de ser alguém que o dinheiro não compra. Isto é valor, isto é vida. E depois que conhecemos desta ideologia, podemos conhecer que a negação do ser pessoal da esposa, o marido vai oprimir esta esposa e desprezando assim o ser pessoal dessa esposa ele vai priorizar o sexo e o dinheiro, e com o dinheiro ele vai ter o poder de comprar e vender este lado emotivo desta esposa sobre o ser
espiritual da esposa. É importante ressaltar que o espírito é a liberdade do ser espiritual de cada mentor habitado e que relata a sua liberdade própria sem depender do plano objetivo até então. Em determinada situação, o dom da esposa pode ser produtivo quando estiver liberdade de produzir um corpo relativo ao tempo. Isto explica que a esposa tem o poder de multiplicar o fruto do marido. Esta multiplicação explica os filhos destas relações, sendo que os corpos emocionais explicam os filhos dos corpos e os corpos espirituais explicam os filhos de Deus. Todos os seres espirituais explicam os mentores de corpos, mas não explica os corpos relativos aos tempos relativos destes corpos. Isto explica que a igualdade social aparece por cada corpo individualmente e sem dividir o corpo do reino, pois todos nós somos iguais por diante de Deus. Os mentores espirituais são a liberdade dos corpos relativa ao tempo, explicando assim a liberdade de todos os corpos habitados em corpo, relativo ao tempo passageiro e que explica os planos objetivos relativos ao sexo e o dinheiro, e separando assim o trigo do joio. É importante ressaltar que o sexo, em determinada situação, vai explicar o trigo, pois este mesmo representa o fruto de uma relação. A partir daí, temos que separar o trigo do joio e conhecendo o que for liberdade e não pode ser objetivo. E conhecendo o que for liberdade não pode ser objetivo. E que for objetivo não pode ser liberdade, pois a liberdade explica quem eu sou em relação a outro corpo relativo. Isto explica os dons espirituais de cada corpo em específico, relatando assim a liberdade de ser independente deste objetivo. Quando esta liberdade for plano objetivo, esta liberdade vai representar o dinheiro diretamente, e com este dinheiro, esta liberdade vai poder ser manipuláveis, pois o dinheiro manipula a incapacidade física e emocional desta relação, aonde eu tenho menos acesso, aonde um tem menos acesso ao poder econômico por faltar conhecimento ou por desprezar este conhecimento. Isto sempre vai explicar o mentor de corpo diretamente e podendo ser uma coisa justa ou injusta. E se o marido ou o mentor de corpo negar o ser pessoal desta esposa por um plano objetivo, este mesmo vai adormecer a esposa. Uma hora ela vai ficar realizada por ter tudo, outra hora ela vai ficar negada por causa de tudo. E sem a liberdade, ela pode formar outros planos objetivos por mesma objeção do marido. E se o marido estiver sabedoria, isto pode ser bom, desde que o marido respeite a liberdade da esposa de ser e não de ter algo objetivo. E, como há muito, forma objeção por causa de objetos, só para se fazer melhor ou pior do que o outro. A liberdade de ser vai livrar a esposa ou o dependente deste marido da monotonia de se tornar apenas um objeto nas mãos de seu marido, aonde o objetivo do marido é mais do que esta esposa ou do dependente deste marido. Assim, podemos conhecer que a objeção é relato de descontentamento da esposa ou do marido que se opõem os dons espirituais de um e do outro, e desconsiderando assim as vossas liberdades de ser, aonde o dinheiro resolve todos os seus problemas, e assim eles negam a si mesmos por causas objetivas, invertendo liberdade com desprezo desta liberdade, para se fazer melhor do que o outro. E se for objetivo, pode ser bom, desde que estes mentores, tanto um
como o outro, não dividem os vossos corpos emocionais por objetivos destas relações. Isto explica o mentor consciente, mas não explica os corpos que relacionam os vossos objetivos em forma de liberdade, enquanto isto estará sendo corroído por dentro só para se ter coisa que não explicam os vossos ser pessoal. E assim eles entram em tormento por causa de coisas relativas ao tempo relativo, aonde as traças corroem, aonde o corpo é passageiro, no tempo relativo a estes espíritos que são relativos a estes corpos relativo ao tempo. Para se ter liberdade de ser, eu tenho que considerar a ideia de ganhar e perder em relação a este corpo relativo do tempo, aonde o desejo despreza a minha liberdade de ser e que me coloque o o meu corpo vulnerável a outro corpo relativo do tempo. Isto explica que a minha mente não pode ser capitalista, pois o desejo explica a liberdade capitalista de ter e não de ser, e que sem perceber, este mentor vai se dividir por classe econômica social, aonde os ricos escravizam os pobres por ter mais acesso à economia. Para conhecer este ideal de forma correta, eu tenho que entender do meu corpo individual para fazer uma semelhança entre outro corpo relativo ao tempo, para que o meu objetivo seja independente do objetivo de outro. Isto respeita o meu espaço e, consequentemente, eu respeitarei o espaço de outro por me comportar de forma justa. E neste tempo eu ouvi uma voz e que me dizia: a nossa família não tem união. E falei: sim, a nossa família é unida. E mais tarde eu ouvi uma coisa e outra sobre esta família. E falei: você tem razão, a nossa família não tem união. E eu não estou falando de dinheiro, e sim de tudo que podemos estar felizes com a presença deste. Isto sim, porque quando nós mesmos dividimos as nossas ideias para se fazer melhor ou pior do que o outro por causa de planos objetivos, explicando assim sexo e dinheiro, e o dinheiro deste sexo. Este ideal traz o plano objetivo no lugar de um corpo relativo ao tempo, e nesta causa eu fico obrigado a negar um e o outro para me fazer melhor ou pior do que o outro, e sempre conhecendo que os nossos corpos não precisam ser divididos, pois isto é relativo ao reino de Deus. Se eu não dividir o corpo do reino, eu até posso dividir o objetivo, para explicar o meu fruto de forma independente, e principalmente no dia de hoje, aonde os corpos querem se fazer melhor ou pior por causa objetiva, por causa de objeto. Isto explica tanto aqueles que têm riqueza e despreza os que não têm, e tanto os que sentem necessidade deste poder econômico para se realizar com uma coisa e outra junto à sua sociedade e familiares. Assim, eu me divido por causa objetiva e neutra e que não se aplica o ser pessoal de outro corpo relativo ao tempo. Isto é respeito e consideração para com os meus próximos. Entenda isso, muito interessante, porque tudo que você relaciona o dinheiro às pessoas diretamente pode ser uma desconsideração daquilo que você é com o que você é com o seu ser interior, certo? É muito delicado isso, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza este vídeo. Só se você estiver entendendo, se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se for uma coisa produtiva para você, se for uma coisa bem entendida. Fala assim, eu entendi tudo. Então você se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, é muito interessante, ok?
Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.